Indo direto ao ponto, a segunda temporada de Stranger Things supera a primeira? Não. Fica aqui comigo pra ver minha crítica e entender por que eu acho isso na temporada que acabou de sair na Netflix. Infelizmente, eu acho que os Duffer Brothers, os criadores de Stranger Things, erraram um pouquinho a mão nessa temporada. Indo diretamente pra coisa que mais me incomodou nessa temporada, é que eles usaram aquele recurso bem chato de deixar a história na geladeira. Fizeram muito rápido a introdução do que seria o plot, né, do que seria a história dessa segunda temporada no primeiro episódio. A gente já consegue ver o vilão, o grande bicho que vai ser enfrentado. E na última cena do último episódio da segunda temporada, voltamos novamente pro vilão do mesmo jeito. Dentro dessa lógica de deixar tudo na geladeira, a gente tem a personagem Eleven, que ela fica basicamente 60%, pelo menos a metade ali da temporada, presa dentro de uma casa, onde não tem nenhum desenvolvimento dela com as outras crianças e basicamente com nenhum outro personagem. Ela fica de fato numa geladeira, como também no artifício de que é uma personagem muito forte. Tem um desequilíbrio ali na força dos personagens entre vilão e herói. Não à toa ela aparece só no final da temporada, e aí, como ela teve um treinamento básico em alguns episódios anteriores, ela consegue lá derrotar o chefão, que na verdade não é o chefão, que é só fechar lá o portão que estava aberto, que ela fez isso antes e tudo mais. Então, se ela dava conta de tudo com uma certa facilidade, precisavam deixar ela justamente numa geladeira, porque senão ela iria acabar com esse arco que foi criado no terceiro, quarto episódio da temporada. Indo para os outros personagens, acontece basicamente a mesma coisa, essa mesma lógica de geladeira. Nós temos, por exemplo, lá o Hopper, o policial, que tinha um relacionamento com a mãe do Will, que era a Joyce. E aí a segunda temporada começa, a gente já vê que eles não estão mais juntos e aparece lá o novo namorado da Joyce, que é aquele moço que mexe em computador, e basicamente ele existe só pra ser sacrificado, conseguir livrar todos os personagens ali dos Demogorgons quando eles estão presos no prédio, porque ele é o único que mexe em computador. Mas enfim, ele morre, e aí nós temos a Joyce e o Hopper lá no final da temporada fumando um cigarro, dando a entender que talvez lá na terceira temporada, no meio da terceira temporada, eles voltem a ficar juntos. Outro relacionamento que tem a mesma fórmula, exatamente igual, é a Nancy e o Jonathan, os irmãos mais velhos. Lá na primeira temporada dá a entender que vai se criar um plot pra eles ficarem juntos. E aí na segunda temporada dá um reset, a Nancy não tá mais com ele, pra só lá na metade da temporada ela se separar, e aí no final eles de fato ficarem juntos, eles ficam juntos, eles meio que começam a namorar, não sei o que, se pegam e tudo mais. Entende? É botar as coisas na geladeira, em banho-maria, pra depois desenvolver e deixar exatamente igual como tava no final da primeira temporada. E também temos as mesmas relações que se repetem, como por exemplo a briga lá eterna do Dustin, do Lucas. São os mesmos artifícios usados. Aliás, falando de artifícios usados novamente, isso é outra coisa que me incomodou bastante, porque temos uma das melhores cenas da primeira temporada, que é aquela cena das lâmpadas, onde ela consegue se conectar com o Will. E aí temos um artifício muito parecido dessa vez, onde acontece no mesmo lugar na casa dela, que temos aqueles desenhos onde a gente vê um mapa. A impressão que dá é que a Netflix, ela puxou ali a barra, falou assim, olha, vocês precisam entregar uma temporada, e os irmãos talvez não tenham tido a maturidade de falar, ó, tudo bem, a gente vai entregar uma temporada, mas vai demorar mais tempo. Acabaram entregando uma segunda temporada que parece uma primeira temporada, só que de uma outra forma montada, porque é muito parecida com a primeira temporada, e isso no mau sentido. Não temos nada de novo, parece que Stranger Things perdeu um pouco a sua originalidade, perdeu um pouco ali o caminho que ela quer traçar. Bem, eu acho que eu dei uma boa destruída aqui na temporada, mas ela não é uma temporada horrível, o seriado não ficou uma porcaria, nada disso. Temos as clássicas referências ali aos anos 80, isso é uma coisa que realmente Stranger Things tem uma certa maestria ali. Nós temos referências desde jogos de fliperamas que eram maravilhosos, me deu saudade, o famoso Dragon's Lair, aquele jogo que eu demorei muito pra conseguir passar das fases, nossa, que saudade que deu, bem nostálgico. Por exemplo, o Exterminador estava de fato estreando no ano que Stranger Things se passa, isso é muito bacana. Assim como a volta de várias outras referências de outros filmes, como o ET, como por exemplo também Star Wars, onde a Eleven tem a super força dela, como se ela fosse uma Jedi usando a força. Os Demogorgons, que são basicamente uma versão genérica ali do filme Alien, eles voltaram como Demon Dogs, ficou tudo maravilhoso, isso aí de fato é muito bacana. Outra coisa que realmente não tem como reclamar são os efeitos especiais, eles estão dignos de um filme blockbuster de Hollywood. A última cena onde a Eleven, ela vai lá e fecha o portão, tá tipo, nossa, uau, dá um banho em muito filme de Hollywood mesmo, blockbuster, que assim, não tá tão legal, e aqui eles estão impecáveis. Para não falar que não tivemos nenhum desenvolvimento de mitologia, nós tivemos praticamente um episódio que dá um pouco mais de atenção, a gente consegue ver ali um pouco da história da Eleven, como é que foi o nascimento dela, como é que ela se separou da mãe, o que aconteceu com a mãe, por que ela ficou louca e tudo mais. Só que é superficial.
não achei suficiente, não achei bacana. Poderíamos ter, por exemplo, um pouco ali da história de como que é esse lance da CIA, saber dessas coisas, como é que o governo administra tudo isso, porque afinal de contas teve uma mudança administrativa ali, mas não, é o que acontece quando a mitologia ela vai sendo enfraquecida, ela não vai sendo alimentada, a gente perde um pouco de credibilidade de acreditar nesse universo. E existiam muitas possibilidades para ter vários tipos de desenvolvimento, seja pelos livros dos meninos tentando estudar melhor o que é isso e por que Dungeons and Dragons combina tanto com Stranger Things, poderia ter uma brincadeira ali muito bacana, ou então simplesmente do governo mesmo, como eu já disse, aparecer um pouco mais ali do que o governo sabe, como é que ele descobriu lá o Upside Down, ou então aparecer mais, inclusive, o Upside Down, porque aparece pouquíssimo o mundo invertido, se vocês pararem para pensar, e temos pouquíssimas cenas do mundo do lado de lá, ou de baixo, sei lá. E também uma temporada que até o quarto, quinto episódio, nada acontece se for para pensar. Outra coisa que eu lembrei, ajudando a destruir um pouquinho mais a temporada, eu gostei bastante, mas é porque eu tava bastante empolgado, gente, a verdade é essa. Os personagens novos que aparecem, eles são completamente descartáveis, como por exemplo, a nossa nova integrante lá, a menininha ruiva, que tem um irmão que é muito badass, muito do mal. É inclusive uma referência a um filme que eu me esqueci, mas que eu vou botar agora aqui na nossa legenda. Esse menino é essa referência, só que não tem desenvolvimento, tem um desenvolvimento muito superficial mesmo. Então pra que tem uma integrante nova? Não botasse uma integrante nova e desenvolvesse melhor os personagens que a gente já tem. Não imagino que seja cancelada, é um blockbuster da Netflix, então espero que na terceira temporada eles entreguem uma temporada bem mais rica no âmbito da história. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima, tchau, tchau.